Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais um trabalho da Associação Espírita Lauro Machado. Eu sou a Lourdinha e nós vamos fazer o plantão de oração. Convido a todos para que coloquem um copinho de água para ser fluidificado e nós já vamos começar o nosso plantão de oração. A gente sempre começa com uma preparação do ambiente. E a gente agora está estudando o livro Palavras de Vida Eterna, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Chico. E a gente está hoje na lição de número 5, que tem como título Fé e Obras. Então diz assim: a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Tiago escreveu isso no capítulo 2, no versículo 17. E continua assim: imaginemos um mundo transformado num templo vasto, respeitável, sem dúvida, mas plenamente superlotado de criaturas em perene adoração ao céu. Por dentro, a fé reinando sublime, orações primorosas, discursos admiráveis, louvores e cânticos, mas por fora o trabalho esquecido. Campos ao desamparo, ou melhor, mas por fora o trabalho esquecido. Campos ao desamparo, enxadas ao abandono, lareiras em cinza. De que teria valido a exaltação exclusiva da fé, se não para estender a morte no mundo que o Senhor nos confiou para a glória da vida? Não te creias, desse modo, em comunhão com a Divina Majestade, simplesmente porque te faças cuidadoso no culto externo da religião a que te afeiçoas. Conhecimento nobre exige atividade nobre. Elevação espiritual é também dever de servir ao Eterno Pai na pessoa dos semelhantes. É por isso que fé e obras se completam no sistema de nossas relações com a vida superior. Prece e trabalho, santuário e oficina, cultura e caridade, ideal e realização. Nesse sentido, Jesus é o nosso exemplo indiscutível. Não se limitou o Senhor à simples glorificação de Deus nos passos divinos quanto à edificação dos homens. Por amor infinitamente a Deus, na sublime tarefa que lhe foi cometida, desceu à esfera dos homens e entregou-se à obra do amor infatigável, levantando-nos da sombra terrestre para a luz espiritual. Então, vamos entender a lição, é muito, né, interessante, esclarecedor aqui. Ele fala, né, que a fé sem obra, ela está morta, né? Então, a fé, ela tem que ser acompanhada de obras, de feitos, para que a gente possa entender que realmente a gente tem aquela fé firme, raciocinada, que a gente acredita porque a gente entendeu. E com isso vai motivar que a gente comece a fazer as obras ao nosso semelhante, a nós próprios, porque primeiro nós temos que estar bem e nos auxiliar para depois podermos auxiliar o outro. Como ele diz aqui, né? Que a gente tem que imaginar um mundo transformado, não é? Não só por dentro, mas por fora também, que nem ele citou o exemplo aqui. Por dentro nós temos a fé reinando, sublime, orações lindas, né? Discursos admiráveis, louvores e cânticos, né? Mas e por fora? Por fora as enxadas estão, né, enferrujando, as lareiras estão apagadas. Então ele diz que a gente tem que sim também ter esse cuidado por fora também, porque a fé sem obra ela não é nada.
E quando a gente tem a fé raciocinada, que a gente tem aquela fé firme, porque nós entendemos o propósito de Deus e de Jesus, né, nos ensinando as suas leis, para que a gente pudesse colocar em prática e exercer, melhorando não só a nós, mas também o nosso semelhante, é isso que ela está falando aqui, né? Porque ele fala aqui que a comunhão divina, né, no mundo, né, ela tem que entender e tem que fazer esse cuidado com o culto externo das religiões. Não é só fazer belas palestras, belas preces por fora, a gente também tem que cuidar, né? Por dentro. E por dentro exige o quê? Conhecimento, conhecimento nobre, atividade, não é? Então, essa elevação espiritual que ele fala aqui é também um dever de servir na seara do Mestre Jesus. Então, ele não disse que nós estamos aqui, né, que ele veio aqui para servir e não para ser servido. Nós temos que seguir o seu exemplo, porque ele é o nosso modelo e guia. Então, a gente tem que entender, não é? Que a gente pode fazer tudo isso ao nosso semelhante, que a gente vai estar fazendo para nós mesmos. Não é isso que ele também nos ensinou? Não é? Auxiliar os seus semelhantes que estejam necessitados, que é a ele quem a gente faz. E com isso a gente também, né, a gente também está sendo auxiliado, né? E é por isso que ele fala que a fé e a obra elas se completam, né? Elas se completam no sistema da relação, né, da vida superior rumo à vida superior, que é a verdadeira vida no plano espiritual. Então a fé e a obra elas se completam. A gente tem que entender isso, que elas se completam, né, nesse sistema de relação, né? Prece e trabalho, como ele citou aqui, santuário e oficina, cultura e caridade, não é? É nesse sentido que Jesus ele nos exemplificou, né? Ele foi o nosso exemplo indiscutível. Para tudo ele tinha uma palavra, ele tinha uma estratégia para poder auxiliar a todos, né, para que todos pudessem entender isso, né? Ele não se limitou só a ficar glorificando a Deus, né, nos passos divinos, não. Ele foi lá e ensinou que a gente tem que fazer essa edificação, né? Nos homens, a gente tem que entender que o amor infinitamente, né, sublime de Deus, esse amor que ele veio nos passar, nos ensinar, né, é uma tarefa, né, sublime também, né, que a gente tem que entender e tem que, né, passar um para o outro, porque o amor, ele resolve tudo, né, ele acalma tudo, e é com esse amor que a gente consegue entender que a fé e obra, elas se completam. A gente tendo fé, a gente consegue fazer as obras em prol de nós mesmos e do nosso próximo, porque a gente precisa auxiliar o nosso próximo. E ele mesmo disse que a gente auxiliando o próximo, é a gente quem está sendo ajudado, não é? Então, essa lição ela é bem interessante para a gente entender que fé sem obras ela é morta. Então, a gente tem sim que ter a fé e fazer as nossas obras. Amar ao próximo como a si mesmo, não é? Auxiliar a todos que necessitam, como ele falou aqui, por um amor infinitamente a Deus e sublime essa tarefa que a gente precisa realizar, né? E Deus, ensinando isso, ele nos mandou quem? O seu filho, para que ele pudesse nos ensinar, né? Ele desceu aqui na esfera dos homens, ele entregou a obra do amor infatigável, levantando, né, levantando a gente da sombra terrestre e explicando sobre o mundo espiritual, sobre essa luz espiritual, que nós estamos aqui no planeta Terra para que a gente possa entender, se aprimorar, né, acender a nossa luz para que a gente possa, né, levar de volta para a nossa verdadeira casa, que é no plano espiritual. Né? Sair das sombras terrestres, que antigamente todo mundo estava nessa sombra que ninguém entendia nada. Então ele veio explicar que a fé sem obra ela é morta, mas nós podemos sim ter a fé raciocinada
e começar a fazer as obras e entender que a gente tem que, né, como Jesus disse, amar ao próximo como a si mesmo, fazer para os outros o que você quer que façam para você. Então, isso é a obra, né? E já que a gente tem essa fé firme e raciocinada, né, que a gente compreendeu que os ensinamentos de Jesus, ele nos esclarece sobre o mundo espiritual e sobre a nossa vida aqui no plano Terra. Que nós não viemos aqui a passeio, nós viemos aqui para nos melhorar, para entender que todos nós somos criatura do Criador, irmãos em Cristo e que precisamos auxiliar um ao outro. Por isso que ele disse aqui no título, a fé e obra, para que a gente entenda que a fé, né, sem obra ela é morta, mas a fé raciocinada, ela faz com que você entenda e vá praticar as obras, fazer as obras, não é? Para o seu próximo, que você está fazendo para você mesmo. Então, é isso que eu entendi dessa lição. Fé e obras, isso quer dizer que a fé sem obras, ela é morta, mas quando se tem a fé raciocinada, você consegue fazer as obras, né? Auxiliar o nosso próximo, como Jesus nos pediu, né? Amar ao próximo como a ti mesmo, fazer aos outros o que quer que os outros te façam. Então é isso. E agora vamos então à nossa prece inicial, que é a prece do Espírito de Verdade Caritas, que diz assim: Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai à luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja, graças a Deus. E nessa mesma sintonia, vamos então à fluidificação das águas. Vamos então pedindo à equipe de fluidificação das águas que, com o auxílio de Dr. Bezerra de Menezes, possa fluidificar essas águas, colocando o lenitivo necessário a cada um de nós para os males do físico e do espírito. E que esse mesmo lenitivo possa ser levado para todas as caixas de água, das residências, dos hospitais, dos abrigos, das creches, das escolas, dos asilos, das instituições, das cadeias, para que cada um possa ter essa oportunidade de se melhorar. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E nessa mesma sintonia, vamos então pedindo para as emergências do plantão de oração, que se encontra na nossa casa, Associação Espírita Lauro Machado. Vamos também pedindo para a caixinha azul dos pedidos de prece e tratamento para os encarnados. E eu tenho aqui uma listinha, né, que todo mundo já sabe que a minha listinha é bem longa, então que a espiritualidade possa envolver a todos. E agora também há mais um, a outra Maria Aparecida de Oliveira Emerenciano, e também a Maria Aparecida do Nascimento, que elas possam ter firmeza na fé,
que possa auxiliar no seu próprio tratamento, assim como todos os outros que estão na minha lista. E vamos também pedindo o auxílio para o caderno dos desencarnados, né, para que eles possam, né, ser acolhidos com todo amor e carinho, e que tenham um despertar tranquilo e aceite essa nova situação. Vamos também pedindo para a higienização no lar, para o caderno dos dependentes químicos, vamos também pedindo para os pedidos que a gente recebe pelas nossas redes sociais, né, Facebook, Instagram, tudo. E também vamos pedindo também para o Rio Grande do Sul, para todos esses que estão desencarnando, para esses que estão em situação difícil, para que eles não percam a fé, porque Deus está no controle. Vamos também pedindo para todas as sintonias dos nossos assistidos, dos nossos trabalhadores, dos nossos alunos, que estão fazendo agora junto conosco. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E nesta mesma sintonia, vamos então agradecendo a espiritualidade amiga e benfeitora, os medicamentos espirituais e físicos que estamos recebendo agora, onde quer que estejamos, seja no trabalho, seja no lar, seja na rua. Estamos recebendo esses lenitivos com muita luz, com muita paz. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E assim, chegamos ao final do nosso plantão de oração. E eu convido a todos para que possamos encerrar juntos, vibrando a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. E assim, então, a gente chega ao final do nosso plantão de oração, já deixando o convite para que na próxima semana estejamos todos juntos para mais um plantão de oração. E então eu agradeço a todos, né? Peço que todos tenham um bom final de semana, né? Para que Deus ilumine a cada um de vocês e a gente volta a se encontrar na próxima quinta-feira, se assim Deus permitir. Então, muito obrigado a todos e até a próxima quinta-feira que vem. Graças a Deus.